Olá, boa noite. Estamos aqui novamente para mais uma live sobre leitura. Boa noite para quem está chegando. Já convido para que fique conosco. Hoje teremos um bate-papo com o escritor lagartense. Boa noite para quem está chegando. Já faço um convite para que fique conosco nessa live. Hoje vamos receber, como eu já falei, né? Vamos receber um escritor lagartense e vamos ter um bate-papo legal. Já vou convidar aqui a nossa amiga Bárbara, nossa companheira de missão e de jornada. Aí está conosco. Olá, Bárbara, boa noite. Boa noite, Rubinaldo. Tudo bom? Bem, tá me ouvindo direitinho? Tô sim. Que bom. Perfeito áudio. Você tá me ouvindo? Estou sim. Estava Ótimo. aqui falando para as pessoas, Bárbara, que hoje nós teremos um bate-papo, né, bem caloroso com o escritor lagartense, né? Já convidando as pessoas para que fiquem conosco para essa roda de conversa. Isso. Estou aqui ansiosa para acompanhar a live de hoje com um tema assim muito motivador. Eu acredito que está aí todo mundo querendo saber o que é preciso, né, para ser um Exatamente. leitor crítico. Isso. Agradecer aí a participação de Yuri, por ele ter aceitado o nosso convite, participar da nossa live e trazer aí a tua experiência para compartilhar conosco, muito importante. Estou muito feliz. Bárbara, aí eu estava dizendo para aqui os nossos companheiros, né, que sempre estão conosco, né, que Yuri ele vai falar para a gente essa experiência dele com a leitura, essa vivência com a leitura, né? Yuri, que é autor de 2 livros, né? Eu estou com eles aqui, eu acredito que Bárbara também está por aí com algum, né, Bárbara? Yuri, que é autor dos dois Olha o que. livros, esse é o mais recente de Yuri, Ser Feliz Dói. E esse aqui também é uma obra de Yuri, Um Lugar para Respirar. Então, Yuri vai trazer aí essa abordagem para a gente, né? Sobre esse gostar da leitura e também esse prazer pela escrita, não é, Bárbara? Descortinando assim uma visão crítica, né? Isso. Yuri, eu gosto dos escritos de Yuri, a gente percebe muita sensibilidade, né? E quando a gente olha tanto para um livro quanto o outro, a gente percebe sim que por trás de todo esse conhecimento que está aqui, existe aí um letrocrítico, né? Você percebe assim, são textos criativos, né? Texto que vem assim, num contexto social, no contexto histórico, elementos notórios aí de um leitor crítico, né? Exatamente. Então, a gente vai aprender aqui hoje também com sua experiência na condição de leitor também. Ele vai trazer ele vai mostrar isso para a gente. E aí eu gostaria até de indagar aqui, né, Rubinaldo? Quando a gente vai pensando no tema da live de hoje, e a gente conta com a participação de Yuri, e diante das nossas práticas hoje na escola também, né? E trazendo aqui, como a gente vem sempre frisando,
a live na questão do sentido de incentivar o hábito da leitura, a gente se pergunta, mas o que vem a ser um leitor crítico? O que é que vem a ser um leitor crítico? Eu vou ler aqui um trecho do livro Ser Feliz Dói, né? Recém-lançado aqui por Yuri. Eu vou ler um trecho do capítulo Uma Carta para Quem Me Ouve. Lá na página 87. 87. Só para contextualizar aqui um pouquinho desse início aqui, dessa live, com essa indagação que eu trago. Aqui me localizando. Isso, o que é que vinha a ser um leitor crítico? Se encontrou, Rubinaldo? Página 87. 87. Ok, estou nela. Então, lá no final da página, ela vai dizer assim: saí de lagarto não porque estava desconfortável, mas porque estava confortável demais. E como todo mundo precisa avançar na estrada, carrego um grande repertório de despedidas, porque aprendi que nunca as portas se fecham. Elas simplesmente se abrem para que outras pessoas possam entrar. E partir é doloroso, Daisy, porque é sempre uma escolha difícil. Quando eu olho para esse trecho aqui, né, a gente imagina assim, o leitor crítico, vamos lá dando né, as nossas primeiras pinceladas sobre o que vem a ser o leitor crítico. Um leitor crítico, ele vai para um texto, um livro, para uma leitura, despojado de si, né, Rubinaldo? Exatamente. Porque ele precisa compreender que por trás de todo livro, por trás de todo texto, existe um sujeito. Um sujeito que tem uma bagagem, um sujeito que tem uma visão de mundo, um sujeito que tem valores, um sujeito que tem uma intenção. Exatamente. Né? E o que é que está por trás, né, dessa intenção, desse texto, desse livro? É aí que o autor, que o leitor, ele começa a se debruçar na leitura. Ele precisa questionar, ele precisa indagar, ele precisa duvidar. Elementos de um leitor crítico, ele precisa observar além do óbvio, né? Ele precisa entender aqui, não foi uma simples partida. Não é o óbvio que o leitor precisa, tem que ficar atento, ele tem que olhar além do óbvio, né? Além do que o texto está dizendo aqui. Então, e assim, são elementos que a gente vai construindo, né? Que vai nos ajudando a nos formar leitores, elementos para que a gente conheça, tenha uma noção de mundo também e consiga, a partir daí, agir e interagir, não só no âmbito das atividades acadêmicas, escolares, mas também na sociedade, né? A leitura, um texto, ela tem como finalidade também fazer com que esse leitor ele possa intervir de alguma forma em diversas situações da vida. Então, o leitor ele precisa estar despojado de si. E hoje a gente acredita que a gente vai ver aqui, né, conversando com o escritor, conversando com o Yuri, através dos textos deles tão criativos, com tanta sensibilidade, esse perfil de leitor. Porque para ter textos tão criativos como esses, ele foi um leitor crítico também, né, Rubinaldo? Com certeza, isso. E aí, Bárbara, já puxando aí esse viés que você fala, a gente percebe que a leitura traz um encorajamento, né? Eu até separei também um trechinho aqui na primeira obra de Yuri, Um Lugar para Respirar, que contextualiza com isso aí que você está falando, né? Que esse encorajamento que a leitura também traz para o leitor, né? Yuri tem um trecho na obra que ele diz assim, ó, que ele já começou o texto dizendo: eu nasci descalço e nu. Ou seja, quando a gente pega um livro para fazer uma leitura, é como se a gente tivesse ali despido, não é? A gente tá ali, tirou toda a nossa ideia, tirou todo o nosso conhecimento e vamos fazer uma reconstrução, né? E vamos reconstruir, e vamos absorver uma ideia nova, e vamos absorver um conhecimento novo. Então, eu acho que é muito profundo quando ele diz assim: eu nasci descalço e nu.
e agora eu vou me jogar aí no mundo da leitura, eu vou me jogar no mundo da escrita, e vou ganhar uma nova roupagem, né? E vou ganhar novas ideias, e vou ganhar novos conhecimentos. A gente percebe que o leitor ele também tem que estar disponível, né, Bárbara? Ele tem que estar disponível para conhecer, ele tem que estar disponível para absorver, ele tem que estar disponível para aprender, né? Isso está disponível para aprender. Você falou algo bem interessante que dialoga também com um trecho aqui que eu vou destacar. Yuri diz que os textos deles, né, os escritos, sobretudo desse livro, Ser Feliz Dói, que o título, por si só, também, ele já é um tanto intrigante, né, enigmático, e a gente precisa ficar atento também não, ao título que vem logo na capa. E ele traz assim como todo mundo, os meus textos também têm um sonho, o de que a sociedade seja justa para todas as vozes. Né? Então, é, a gente precisa ir para um livro, né, para uma leitura, com essa perspectiva, né? Não imaginando que a gente está ali, que a gente vai compreender tudo, ou que, de repente, a gente somente o nosso ponto de vista no nosso universo vai fazer com que o que é que aquela obra está dizendo, mas a gente precisa compreender o que é que ela quer passar, né? Nenhuma obra, toda obra, ela não se não acaba ali no final da página, na última página. Ela é uma publicação que chama o leitor para dar continuidade àquela história, àquela indagação, àquela problemática que está sendo discutido ali. Então, eu acho que os livros de Uri, ele tem muito disso também. Sim, sim. E tem a questão, Bárbara, também da curiosidade, né? O leitor, ele é curioso desde cedo, né? Eu achei uma parte também muito interessante no livro Um Lugar para Respirar, quando o Yuri se apresenta dizendo que desde pequeno ele gostava de escutar com os olhos, os ouvidos e as mãos também. Sempre escutei com prazer as histórias das pessoas grandes, as histórias de gente grande. Então a gente percebe que a leitura também aguça, né, o sentido da curiosidade nessa construção do saber, nessa construção do conhecimento, né? Perfeito, perfeito. Mas ele já está aí nos Já, ele já está bastidores. por aqui, já sim, já está aqui. Hoje hoje você vai conduzir aí esse momento, né? Eu vou ficar Sim. aqui na plateia e vou estar acompanhando tudo direitinho e volto depois para um fechamento com as considerações finais. Eu peço que você fique conosco. E assim, é fantástico hoje essa live. Façam aí suas perguntas, fiquem atentos. A leitura crítica é muito importante hoje para a gente, né, se desenrolar aí no âmbito da sociedade, no âmbito acadêmico, e nada melhor do que aprender toda essa bagagem aí com o escritor, né? Com o escritor do know-how de Yuri. Então, assim, Yuri, seja bem-vindo, tá? Eu lhe convido agora aqui a participar da nossa live, interagir um pouco com o Rubinaldo. Depois eu volto mais uma vez nossos agradecimentos. Fique super à vontade. A nossa casa, né, hoje aqui em forma de live, é toda sua, viu? Eu tô saindo, Bárbara, Rubinaldo. Até mais. até já, viu, Bárbara? Cheiro. Obrigada. Cheiro. Tchau. Bom, agora nós vamos receber, né, o nosso escritor, né, que ele já está por aqui, já está acenando para esse bate-papo. Mais uma vez, né, a gente reforça os nossos agradecimentos, né? Vamos esperar ele solicitar aqui, né, para a gente iniciar. Fique conosco, você aí, viu? Será um bate-papo muito interessante. Aí na perspectiva da construção do leitor crítico, né? O que é o leitor crítico? Vamos aguardar aqui, Yuri.
Hoje a conversa é com o escritor. Além de escritor, é um escritor da nossa terrinha. É um escritor lagartense. Estamos só aguardando. Professora Áurea Samaia aqui conosco. Professora Áurea Samaia que participou da vida escolar do escritor Yuri. Obrigado, Marcélia. É isso mesmo. Vamos clicar aí no aviãozinho e vamos enviar para muita gente, né? Quando a conversa é boa, a gente tem que compartilhar. Yuri, vamos aguardar aqui a solicitação. Yuri, Bárbara acabou de sair. Provavelmente apareceu aí para você solicitar. Yuri. Pronto, já aceitei aí a solicitação de Yuri. E aí? Boa noite, meu querido. Boa noite, professor. Que Como é que honra, você hein? está? Eu estou bem, melhor agora. Eu demorei a entrar aqui que não estava aparecendo para mim a solicitação. Eu saí, voltei de novo, mas agora deu certo. Você está me ouvindo bem? Tá tudo certinho aí? Estamos sim, estamos te ouvindo Beleza. perfeitamente. Mais uma vez agradecemos, viu, Yuri, por você estar aqui conosco, né? Sempre disponível, não só nesse momento, mas sempre que a gente precisa, você está disponível para a nossa escola. E a gente só tem a agradecer, né? Por você ter esse coração assim tão aberto, esse coração tão humano, para sempre estar compartilhando conosco o conhecimento, para sempre estar compartilhando conosco as suas experiências. Ô, meu amigo, obrigado. Eu já estou aqui emocionado com tanto elogio, com tantas palavras bonitas suas, palavras da querida Bárbara também. Estou muito feliz. Eu que estou muito feliz de estar aqui com vocês, de participar dessa live do CNSP, que é uma escola muito decisiva, né, para os lagartenses, tão conceituada, tão importante e conhecida, né? Meus familiares, a maioria estudou aí na escola, essa escola que já caminha para mais de 70 anos e vai ter muitos e muitos anos, sempre com a educação transformadora, inclusiva e assim, é uma escola importante para nós. Fique à vontade aí para a gente começar Ô, por onde Yuri, você nos quiser. fale assim um pouquinho. Como é que você consegue, Yuri, personificar tanto os seus textos, que a gente faz a leitura, parece que a gente está com um personagem, parece que a gente está no espaço, né? Parece que você dá vida às palavras. Como é que você consegue fazer isso, Yuri? É a experiência de vida. É o café que eu tomo aqui numa esquina de minha casa ou até um uísque caro em um bar chique de Aracaju, por exemplo. É conseguir perceber as nuances, né, do dia a dia, das pessoas. É o olho a olho, é o aperto de mão, é o abraço. E essa pergunta que você me faz é interessante, que não é a primeira pessoa que me faz essa pergunta, né? Como é que eu chego para fazer uma matéria, para fazer uma história, para escrever, para entrevistar, né? E geralmente eu chego na casa da pessoa, no estabelecimento que a gente marca para se reunir, e eu escuto muito mais do que eu pergunto, né? Eu vou com um calendáriozinho, com uma agenda, com umas rotas, mas às vezes eu nem uso, porque o nosso olhar, o envolvimento ali na sala ou na garagem, eu não sei, aonde for, tem que ter esse olhar insubordinado, que tem uma autora, uma jornalista muito importante no Brasil, chamada Eliane Brum, e ela fala muito de um olhar insubordinado, né? Que é quando você olha onde não é para olhar, e é aquele olhar que você não, que ninguém quer que olhe, que sai as grandes coisas, né? Eu acho que isso é
é o contato mesmo. E você ter o olhar assim, muito Uhum. aguçado para as coisas que ninguém vai dar valor, talvez, e que ali está a grande obra, né? A grande desfecho, talvez. Yuri, essa sinestesia que a gente também percebe na sua obra, principalmente quando você diz assim, desde criança eu sempre gostei de ouvir com os olhos, com os ouvidos e com as mãos também. Fala um pouquinho pra É, gente sobre isso, Yuri, que eu fiquei super curioso. é, tem um filósofo, professor, chamado Dominique Volton. Ele é um dos maiores, ele é um sociólogo, na verdade, mas ele é um dos grandes pensadores contemporâneos da comunicação. E ele diz o seguinte, que falar nem sempre quer dizer alguma coisa. E dizer nem sempre exige uma fala. E que a comunicação é uma forma de encontro mesmo com o outro. Se comunicar não é falar, é muito além do que falar. Então você pode se comunicar através do olhar, através do aperto de mão, através da gritaria. Tem que haver uma intenção das duas partes. Isso é comunicação. E eu acho que quando eu escrevo, e quando eu vou escrever sobre alguma coisa, eu tenho que, primeiramente, gostar do que eu vou falar. Eu não posso falar do que eu não gosto, porque não vai sair uma coisa legal. Então, eu tenho que estar muito envolvido com aquilo que eu vou escrever. Se eu vou falar de uma seresta, de uma festa, eu tenho que estar na festa desde cedo, eu tenho que dançar, eu tenho que beber, eu tenho que me abraçar, eu tenho que beijar, se for o caso, eu tenho que me envolver naquilo ali. Eu acho que é isso aí, é a experiência, é você se colocar no lugar do outro, mesmo. Não é dizer que vai se colocar, é se colocar mesmo. E tem que ser de verdade. Não, porque a gente sabe também quando as coisas não são de verdade, né? A gente Sim. percebe quando não são de verdade, quando não é de verdade. Então, eu acho que para você falar sobre alguma coisa, você tem que estar, é como eu falo lá no texto, um lugar para respirar no começo, né? Que você tem que estar muito despido e nu e sem preconceito, e totalmente aberto e abraçar a causa. Eu acho que esse envolvimento é essencial e necessário para que saia um bom texto, saia uma boa escrita e que as pessoas leiam, porque afinal eu escrevo para que alguém leia, né? A gente escreve para o outro tem que ler aquilo ali, e tem que entender e tem que haver comunicação. Acho que Yuri, é a isso gente aí. percebe na sua escrita, a gente percebe na sua obra a questão de se entregar mesmo de fato, porque você detalha tantos personagens que o esmalte vermelho da Sandra não sai da nossa cabeça. São detalhes assim que marcam, que a gente percebe que você se envolveu, que você esteve presente, né? Como você retrata aqui na obra um lugar para respirar, né? Não são apenas personagens, eles são amigos, né? São amigos, né? Todos os meus personagens, né, que são personagens reais, porque eu falo de jornalismo, e jornalismo não fala de mentira, não existe jornalismo com fake news. Eu sou um grande ativista do jornalismo. Eu adoeço quando eu vejo alguém compartilhar mentira. Isso é uma tragédia que a gente vive nos dias atuais. Mas assim, quando eu falo do esmalte da unha de Sandra, e é um caso bem legal isso que você tocou, quando eu comecei a conviver com Sandra, porque existe uma convivência também. Eu convivi com ela para poder escrever a história dela lá na fila de transplante. E quando eu vi Sandra pela primeira vez na casa dela, que ela me recebeu, abriu a porta e fez um café para mim, me ofereceu água e tal. E ela disse assim: quando você quiser começar, Yuri, você fala, que a gente senta para começar. Eu falei: Sandra, eu já comecei há muito tempo. Desde a hora que você abriu a porta, eu já comecei a escrever sobre você. Eu já comecei a anotar as coisas. O cuidado que ela tinha de abrir a porta, né, de coar o café, de olhar para aquelas unhas dela e dizer assim: poxa, eu tenho que refazer, que eu vou ter médico na semana que vem. Então, assim, aquela unha dela era a vida dela. Então, eu já tinha começado a falar dela, a escrever sobre ela, Sim. desde o momento que eu encontrei com ela, na porta do elevador, sabe? Eu começo assim, há esse contato. E eu levo até umas perguntas, como eu falei, mas às vezes nem uso as perguntas, porque já tá ali, eu já estou imerso. Nas unhas de Sandra, por exemplo, na poltrona verde de Wilson, no sapato de Crioula, que era a vida o sapato, né? O terno de Roberto, Sim. as lágrimas de Helena Vieira, que eu falo no outro livro, Ser Feliz Dói.
O Amor de Gal Costa, que nunca chegou até hoje, há 74 anos. É o Então é cafezinho isso. seu Zeinha do bar, não é? Pô, o cafezinho do bar. Isso, Isso. exatamente. Quem nunca tomou um cafezinho Zeinha do bar, né? Pois é. Quem nunca foi convidado, né? E aí, Yuri, eu acho muito interessante que você diz aqui na sua obra que você ia até essas pessoas com um script pronto, mas quando você chegava lá, até um olhar mudava o percurso, né? Então a gente percebe aí, Yuri, a questão da empatia. A gente percebe também muito no seu livro a questão da empatia, de se colocar no lugar do outro e de fato vivenciar e estar ali com ele, né? Eu acho isso muito interessante. E a gente percebe aí, Yuri, na sua escrita, um jornalismo muito humanizado. Não é isso? É, é muito humanizado, porque quando a gente vai falar do outro, tem que ser humanizado, não adianta, porque não existe isso. Acho que eu sou também um ativista também, assim, desse campo no jornalismo. É falar de pessoa, gente, não é um número. Essa pessoa tem nome, sobrenome, tem endereço, sabe? Então, acho que é isso. É uma pessoa, é uma história. Não é uma coisa, vamos lá escrever de Sandra, que tem 40 anos, e não é assim. Então, acho que tem que ser mesmo, tem que ser de verdade, você tem que sempre estar também com os ouvidos abertos, né, Rubinaldo? Porque tudo vem do outro, né? Eu vou escrever sobre alguém, vem dele o que eu quero falar. Então, é deixar essa pessoa livre para esquecer. E a gente também está muito livre e aberto para receber as informações. Né? Está aberto totalmente. E aí, Yuri, você usou na sua obra aqui Um Lugar para Respirar, um pensamento muito interessante de Caio Fernando Abreu, que ele diz assim: continua a pensar que quando tudo parece sem saída, sempre se pode contar. Por essa razão, escrevo. Escreva. Eu sou muito feliz que eu li, eu sou de uma época que li Caio Fernando Abreu e leio ainda. Então eu acho que hoje os jovens, muita gente usa ele como autoajuda, muitos jovens aí que estão apaixonados com 15, 14 anos colocam umas frases de amor e paixão de Caio. Mas Caio, para mim, é um dos grandes pensadores brasileiros mesmo. Ele morreu, ele é falecido e faleceu novo. Ele rodou o mundo inteiro, mas morreu aqui no Brasil. Ele é gaúcho, morreu em São Paulo. E ele descreve São Paulo de uma maneira assim como nunca foi visto no mundo. Ele fala que rodou o mundo inteiro, mas se encontrou, se perdeu em São Paulo. E ele passa a morar lá, ele passa a escrever sobre São Paulo, ele passa a escrever sobre as prostitutas da Augusta, ele passa a escrever sobre o presidente, que na época era Fernando Henrique Cardoso. Então, assim, ele tinha esse jogo de cintura, de andar em vários lugares, de trabalhar no jornal muito conhecido na época, até hoje, o Estado de São Paulo, o Estadão. E Caio era um cronista, né? Ele sentava na mesa com os bêbados e chorava com as prostitutas e sentava com o senador da República. Caio era isso. Andava a pé também, com a mochilinha nas costas e um cara muito inteligente. E, assim, Caio Fernando Abreu é uma obra que nós temos, nossa, Sim. brasileira. E aí, como você falou de mochila, Yuri, eu lembrei do seu encorajamento, né? Eu acho que a leitura nos encoraja, né? A leitura nos impulsiona. Que aí no seu livro você personifica muito bem uma mochila, se eu não me engano, uma mochila azul, né? Que você coloca nas costas e vai adiante com a sua vontade de conhecer, né? Lá a Santa Casa e de escrever a sua primeira obra, né? Que ela está aqui, um lugar Isso, para respirar. Foi que é isso? isso aqui, exatamente. A mochila azul hoje é uma preta, porque a azul ficou muito Sim. velhinha, a azul ficou fragilizada e foi para UTI e faleceu. E aí eu tô com uma preta agora. Mas é isso, eu sou muito repórter, sabe? Eu ando sempre com mochila, papel e caneta. Tudo que eu faço, eu tô com caneta na mão. Porque é de uma frasezinha, de uma palavra, de um olhar que eu tiro todas as minhas ideias, as minhas ideias para escrever mesmo. Então, a minha mochila me acompanha, porque eu tenho pertences pessoais, né? Eu caminho assim, não sei a hora que eu volto para casa, então eu posso estar com alguma coisa na mochila e pode. Eu acho que é
É a minha vida. Faz parte do meu corpo. A minha mochila Sim. agora é preta, não é mais azul. E você é esperto, né, Yuri? Leva a mochila para trazer cheia, né? Cheia de conhecimento, uma bagagem, né, Yuri? Cheia de conhecimento, é verdade. Sim. Mas é muito interessante isso da mochila que você cita aí, porque essa mochila minha, quando eu me desgarrei dela, foi muito difícil para mim, que era como se fosse uma coisa do meu corpo mesmo, né? Mas não tinha mais como andar com ela, porque ela não tinha condições mais de caminhar Sim. comigo. Mas eu tenho muitas histórias de vida e de tudo para contar sobre essa mochila, porque ela me acompanhou durante muito tempo da minha vida. Muita coisa. Esses dois livros que eu tenho aqui, ela até faz parte, porque sempre eu estava com ela. É, exatamente. Estamos aqui. Estamos aqui. E é isso. Eu quero andar muito, muito ainda com as mochilas aí. Ou preta, ou azul, ou vermelha, não importa, mas eu quero estar aí caminhando. Eu acho que é isso, a essência é essa. E Yuri, eu separei também aqui outro trechinho que você traz para a gente muito essa questão do poder da palavra, né? Lá quando você escreve uma carta para quem me ouve, que você fala muito É em qual Deise, página? é É a qual página? página 60. 86. É a carta lá que Sim, você escreveu para a tia Deise. isso. Vamos lá. Fala de tia é Deise. É Deise, né? Isso. Deise. Uma carta para quem me ouve. Exatamente. Aí você diz aqui, Yuri, escrevo, Deise, porque acredito que minhas palavras possam te sacudir ou te abraçar. Eu achei isso assim muito personificado pra gente, eu achei isso muito interessante. Achei isso uma forma de um aconchego, né? Você escrever para alguém, mandar o recado que aquela palavra vai te abraçar, que aquela palavra vai te sacudir. As palavras salvam, né? A gente, Sim, enquanto não consegue dar o abraço e nesse momento de distanciamento também que a gente vive, eu acho que as palavras estão salvando muita gente, né? Um oi, um telefone, uma mensagem do WhatsApp. Eu acredito muito que na força da palavra, né? Quando eu fazia faculdade, e tinha vários tipos de jornalismo impresso, de TV, de rádio, ou web jornalismo, que naquela época não era nem tão forte como é hoje. E eu descobri que a gente salva o outro com as palavras mesmo. E você dar uma atenção a quem te ouve também é muito importante, mesmo que distante. Porque o ouvido, um ouvido hoje ressuscita alguém. Então eu acho muito bom assim você ter alguém que você conhece, que você confia e que você um dia ou outro você pode mandar uma palavra para ela, né? É tudo que nós temos e é muita coisa. E pode parecer pouca coisa, mas não é. E a cada dia eu tento assim pensar melhor e ser melhor nesse mundo, né? Porque ninguém aqui é santo, né? Ninguém nós somos muito falhos. Mas é repensar mesmo, né? Como é que a gente pode usar as palavras para conquistar o outro, para abraçar o outro, para ouvir o outro, né? Abraçar. sim, exatamente. E Yuri, assim, sobre essa experiência, o gostar pela leitura, o gostar pela escrita, como surgiu, teve alguma motivação? Então, motivação eu sempre fui muito ligado à minha avó materna, que é falecida. Inclusive eu presto uma homenagem a ela nesse livro aqui, Ser Feliz Dói. Sim, E ela era muito assim, ela gostava muito de jornal, gostava de ler muita coisa, de ler revista, né? Ela viajava para os médicos e se encantava com aquelas revistas que ela via lá na sala dos consultórios. Então, assim, eu acho que foi muito ela. E um outro ponto foi com a minha avó paterna, que eu andava muito enquanto criança na casa dela, aqui no Gato, e tinha uma mesa gigantesca. E eu escrevo isso no livro Ser Feliz Dói também. E essa mesa recebia muita gente daquele lagarto. E eu sempre escutava aquelas histórias de gente adulta, de pessoas adultas. E eu estava naquela mesa com 2, 3 anos ouvindo aquilo. Ouvia riso, ouvia choro, ouvia tudo. E eu tenho um texto que eu falo As Lágrimas Alegres de Helena Vieira.
a mulher que me ensinou a ser jornalista, chorando. Porque eu via muito a Helena Vieira sentada na mesa de minha avó conversando. E era um encantamento para mim ver aquelas duas mulheres, né, já com idade muito maior do que a minha, tinha 3 anos. E eu lá sentado, era um divertimento para mim. Eu debruçado na mesa, escutá-las. Eu acho que foi isso, foi a escuta mesmo e o meu interesse pelo outro, de ouvir o outro, de saber o que está acontecendo na vida do outro. E Interessante. começar a ler. E E na aí, escola, Yuri, e na pode escola eu continuar. tive bons professores, que são minhas referências. Eu tive Samaya, né, de História. Eu tive Thaisa Messia, de Português. Eu tive Ellen Luiza, de Geografia. Eu tive Cláudio Franklin. Eu tive Gilson Alves. Eu fui muito sortudo na minha vida escolar aqui em Lagarto. No Colégio Mundial Frei Cristóvão Polivalente. Né, eu tive Celso Milton, O sapato de Celso Milton, né? o sapato lustrado de Celso Milton, é O sapato verdade. ilustrado de Celso Milton, né? E aí eu acho interessante, você falou aí da professora Aura Samaya, que ela escreve aqui, que ela diz que vê uma realização em você, porque ela disse que queria ser jornalista, mas por algum motivo ali, né? Houve alguma coisa que interferiu e ela não conseguiu se realizar, mas ela viu essa realização no aluno dela, Yuri. É muito Aí interessante isso, né? eu vou resgatar aqui a história. Aí eu criança, lá na mesa de minha avó, ouvindo Helena, ouvindo tantas outras pessoas do povoado Tanque, que é o lugar que os meus avós paternos são. Minha avó materna, leitora assídua, muito televisiva, dava boa noite a William Bonner e tal. Aí eu na escola, tudo que tinha de trabalho, eu adorava fazer trabalho em grupo e fazer ou novela, peça de teatro ou telejornal. Sempre era assim. Eu tenho amigas hoje já casadas aqui em Lagarto, que quando me encontram com os filhinhos pequenos já começam a rir das nossas peças que a gente fazia na escola, sempre no Frei Cristóvão. E eram peças que eram massa, assim, se valesse 8 pontos, nós tirávamos 8, que era muito boa, a gente se inspirava, a gente ensaiava, cada dia na casa de um. E aí foi quando um dia a Áurea Samaya, professora nossa, disse que o sonho dela era ser jornalista, mas que seguiu por outro caminho. E eu gostava muito de Samaya. Assim, era uma professora para mim que eu me inspirava em Samaya. A aula que ela dava, sabe? A história do Brasil. Samaya era sensacional, me ensinou 3 anos. Sexta, sétima, quinta, sexta e sétima série. Então, assim, para mim aquilo foi uma... Poxa, Samaya queria ser jornalista. Porque naquele tempo não era comum ter jornalista, assim. Sim. Entendeu? Ainda mais aqui em Lagarto. E aí foi ela. Ela foi quem disse que queria ser e não conseguiu. Eu digo, pô, vai ser, vou ser jornalista. Eu já tinha essa minha vida de ser repórter na escola, né? De fazer peça de teatro. Aí casou. Até que eu fui para a faculdade aos 18 anos, quando acabei o ensino médio. E você disse que desde criança você já era o jornalistazinho, né? Na casa da É, sua avó, ouvindo aquele povo todo na mesa, né? Como você apresenta exatamente. aqui, ouvindo a conversa de gente grande, né? Também é muito grande. Sempre gostei dessas rodas de conversas com as tias, né? Sim. Com as tias e os encontros que tinha da família, que é quando reúne muita gente. É muito engraçado que no interior do Brasil, não é só em Lagarto, existe uma coisa que a gente só se reúne, a família inteira, quando morre alguém. Isso é triste, isso, e ao mesmo tempo é legal, que você vê a tia, que é a tia do meu pai, que é madrinha de não sei quem, então tá todo mundo reunido. Então esses encontros, é triste falar isso, mas encontro de sentinela, de velório, e festividades é quando você consegue reunir a família toda, ou boa parte da família. E aí imagina, ter um encontro desse, aí eu escutava a história de todo mundo, eu sabia da vida de todo mundo, porque estava todo mundo ali reunido naquele momento. Yuri, na sua obra a gente percebe também que há uma sinestesia aí, essa mistura de sentimentos, essa mistura de emoção, que eu acho que é isso que faz com que o leitor ele adentre de fato nas suas narrativas. Queria que você falasse um pouquinho para a gente aí sobre essa sinestesia, essa mistura de sentimentos. Eu sou muito dramático, né? E quando eu estou bem triste, eu adoro também ouvir coisa triste e escutar coisa triste. Isso é de mim, é uma coisa que eu tenho aqui.
Mas essa sinestesia também, todo o texto que eu faço é um pouco de mim também. Mesmo que eu vá falar de Rubinaldo, mas eu tenho alguma coisa de mim naquelas palavras ali. Então, assim, eu estou falando de mim, de alma, de coração. Então, tem que haver essa, digamos que humanização, não sei se é essa palavra, mas tem que haver essa humanização que dá destaque à história, ao texto. É de mim mesmo isso, né? E eu falo de mim também. Todo o texto aqui, mesmo que eu estou falando de morte de alguém, ou de aniversário de alguém, é algo que está muito relacionado a mim. É como eu falei no começo, eu falo do que eu gosto de falar, do que eu tenho conhecimento, ou então eu pretendo ter conhecimento, ou então vou lá conhecer. Então não deixa de ser um texto seu também, de você. É por isso que a gente percebe, Yuri, que você, como eu já disse aqui, personifica, né, muitos objetos, você detalha bastante, que eu acho que aquilo nos prende, né? Eu Sim. peguei mesmo Isso. o seu livro, Ser Feliz Dói, e aí eu fiquei preso. Foi uma Que sequência que eu não bom. conseguia mais parar. Só parei quando chegou no fim, mas com aquela vontadezinha de reler algumas partes que prende a nossa atenção, né? Porque essa questão de detalhar, essa questão de personificar, essa questão de trazer o sentimento, essa questão de trazer a emoção, eu acredito que prende muito o leitor. No jornalismo, Rubinaldo, a gente tem várias disciplinas de português e tem uma temática dentro que chama-se concretude jornalística, né? Que é quando você, através das palavras, você tem que mostrar ao leitor a imagem, o objeto daquilo ali. Então isso também tem muito a ver com isso que eu aprendi na faculdade. Aí vem a minha inspiração, vem a academia, né? A faculdade. Então você consegue assimilar tudo isso e juntar. Quando eu falo, por exemplo, né, fazia o sol se pondo naquela dia em Porto Alegre. Isso é jornalismo, porque naquele dia, se você for olhar no Google, se fez sol em Porto Alegre, você vai ver que fez sol de verdade. Então, houve uma pesquisa, e eu só coloquei que choveu, que fez sol, porque de fato houve, ou choveu ou fez sol. Então, isso é jornalismo, assim, na veia. E, e é bom também descrever as situações, os ambientes, porque é como se você trouxesse para dentro de você, né, aquela história ali. Aí é aí que entra a concretude jornalística. Quando eu falo que, deixa eu ver, o sapato de crioula, né, o sapato azul de crioula que batia no piso com força da Santa Casa, né, as pessoas visualizam aquilo ali através das palavras. A Imagina. poltrona verde de Wilson, né? Poltrona verde, sim. E Tudo aí, isso é uma... Yuri, pode Pode falar. continuar, desculpa. Não, E você aí pode eu continuar. vejo que essa questão de personificação, ela começa na sua obra desde os títulos, né? Porque quando a gente olha um lugar para respirar e quando a gente olha para o outro, ser feliz dói, a gente já percebe que o título, desde o título já vem esse carregamento de emoção, esse carregamento de sentimento, né? E aí, esses títulos, Yuri, alguma motivação, alguma inspiração? Os títulos são assim os tchan da coisa, né? Primeiro eu faço o texto e o livro, depois que é o título. É a última coisa que você faz é o título, né? No meu caso, sempre é assim. Eu acho que também não pode ser muito preto no branco. Eu acho que a gente tem que criar um certo suspense, né, para o leitor e não dar tudo já no título. Eu acho que você tem que viajar mesmo. Eu acho que isso é a moral da coisa. Né? Se você pegar aqui O Sapato de Crioula, é o título de uma história triste, bonita e muito forte, uma história de Roberto. Mas eu começo com o título É o Sapato de Crioula. Né? A história de Sandra é uma história também muito tensa, muito complexa. E eu começo falando das unhas vermelhas de Sandra, porque aquelas unhas para ela era a vida dela, entendeu? Então eu acho que o título é uma coisa que dá mais trabalho do que o próprio texto de escrever. E você falou uma coisa interessante aí, escreve toda a obra, depois o título, não é, Depois o Yuri? título. É sempre Vamos ver o assim. filho para depois batizá-lo, né? Sim. Escolher um bom padrinho, né? Isso, verdade. E aí, Yuri, eu na minha interpretação, eu observei aqui um lugar para respirar. Eu disse, o danado do Yuri aqui fez um trocadilho, porque o livro também é um lugar para você respirar,
para você sair daí Sim. desse mundo, né? Com tanta. A gente está sendo bombardeado por notícias, né? Essas notícias nem sempre nos fazem bem. Então vamos pegar o Sim. livro, vamos dar uma respiradinha aqui, vamos sair um pouco desse mundo real, vamos sair um pouco dessa rotina e vamos adentrar aqui nas narrativas trazidas por Yuri. E ainda mais nesse momento que a gente vive que caiu bem, né, Rubinaldo? Que a gente vive Sim, hoje uma pandemia que ataca principalmente os pulmões e que afeta a respiração. Então, eu acho que casou bem nesse momento. E tem 3 anos que eu escrevi esse livro. sim. E eu nunca imaginei que pudesse ele voltar assim com força agora. Que bom, né? Que bom no sentido de que as pessoas leiam, porque essa pandemia, enfim, sem É o comentários. lado positivo, né, É o lado Yuri, desse positivo, sim, distanciamento, né? com certeza. Isso. Oi, Mas Yuri, é e isso. aí? Há alguma explicação para o ser feliz dói? E também alguma explicação para um lugar para respirar? Então, eu tenho a minha explicação, mas eu quero que cada um tenha a sua também. Eu já tive a minha, de um lugar para Muito, respirar. Eu disse, o danado do muito Yuri aqui bem. fez um trocadilho. É isso, acho que ser feliz dói porque dói e talvez não para mim, nem para você que é feliz, mas para quem não quer que você seja feliz, pode ser essa dinâmica aí. E que ser feliz dói mesmo, sabe? Ser feliz é um ato de coragem, é um ato de humanidade, é um ato de resistência, é um ato de se importar com o outro, para o outro, com o outro. Isso é doído, em todos os Sim. sentidos, e necessário. Né? Por isso que no final eu falo, seja feliz mesmo que doa. Porque uma amiga minha diz, essa porra de ser feliz dói mesmo. Eu digo, mas dói, mas tem que ser feliz, né? Com toda a dor. Seja feliz independente da circunstância, né, Yuri? Sim, com certeza. E dizem também que não existe a felicidade plena, existe umas doses, né, de felicidade. Que nós estamos no mesmo dia no céu e no inferno, mas tem um momento de felicidade ali. E a vida, e se viver é isso, então sigamos. E às vezes a felicidade está aí nesse entremeio, nesse misto, né, Yuri? E a Ah, gente não nesse se misto aí. arrisca, e a gente não tenta, e termina não sendo feliz, né? Verdade. É um ato de coragem também, né? Eu acho que é um Sim, ato de sim. coragem, um ato... E importante e necessário também. Yuri, eu vou abrir aí o espaço para você fazer o seu fechamento. Fique à vontade. Mais uma vez Tá, agradeço. vou escolher aqui um pedacinho de uma... Deixa eu escolher aqui uma... Eu vou ler um pedacinho de um trecho de um texto que eu fiz para minha avó. E aí, só para a gente debater, para você perceber como essa tal dessa sinestesia que Sim. você falou aí no começo, né? Que a gente pode... Eu vou Qual ler é um a página, parágrafo, Yuri? pode ser? Ah, Qual é a sim, página? desculpa. É a página 26. 26. O nome do texto é Oi, Yurinho, que era como minha avó me chamava. Oi, Yurinho. Ótimo. Já estou Isso. aqui. E tem uma outra coisa também interessante que eu não disse lá no começo. Nesse livro, Ser Feliz Dói, ele foi feito com várias mãos. Então, são 24 crônicas, e cada crônica eu abro com uma frase. E essa frase, ela foi feita por uma pessoa que eu conheci nessa vida. Então, eu tenho aqui meus amigos poetas da vida cicana. Então, são vários amigos que eu conheci nessa vida e que estão e que contribuíram para. Yuri, a sua fala está falhando um pouquinho. Eu acredito que é a conexão. Está A travando um pouquinho, conexão. Yuri, a sua fala. Mas acho que agora Eu melhorou. acredito que E agora? estamos te ouvindo. A imagem não está muito boa, não, mas nós estamos te ouvindo. Tá, ele está falhando mesmo. Agora melhorou. Agora melhorou.
Então vamos lá. Eu vou começar a ler aqui, beleza? Sim. Vovó Mira morreu na última quinta-feira. E eu ainda fico sem saber afirmar se isso de fato aconteceu. Aqueles que amamos morrem devagar dentro da gente. E a qualquer momento eu sinto que ela vai chegar com aquele jeito manso, com aquele sorriso tímido e dizer: Oi, Yurinho! E depois sentaríamos na mesa para tomar um café e comer uma banana da terra cozida com aquela carne do sol. E nós dois riríamos por causa de algum papo que estava acontecendo entre a gente. Rir era o melhor remédio que ela havia me ensinado. Mas ela morreu. E quando eu decidi escrever um texto sobre ela, a primeira afirmação que tive foi: eu não vou conseguir. Porque escrever sobre a morte de minha avó me deixou sem palavras. Então, eu começo assim o texto e eu fico até um pouco emocionado, porque foi uma pessoa que foi o grande amor da minha vida, foi uma amiga, era quem me escutava, e nós nem morávamos juntos, né? Ela morava na Bahia, no interior da Bahia, mas era um abraço muito verdadeiro e mesmo que distante, eu sempre tinha esse abraço, através da palavra, através do telefone, através de uma mensagem. Então, aqui eu falo no começo, né, de como ela me chamava, que era o Yurinho, né? E só ela nesse mundo me chama de Yurinho. Me chamo de várias outras coisas as pessoas, mas Yurinho só vinha dela. E só para finalizar aqui, desses amigos que eu falei, que cada texto eu abro com uma frase de um amigo que eu conheci na vida. Assim, por exemplo, aqui tem uma moça que é a minha grande amiga, que eu conheci num ponto de ônibus em São Paulo. Então, assim, é a vida, essa movimentação, esses encontros mesmo que a vida me proporcionou. E eu sempre com um olhar insubordinado, graças a Deus, pegava essa amizade e começava a conversar e virava grandes amigos até hoje. E Temos chamei também para o fazer professor esse Joab, livro. né? E sim, Joab. Joab foi meu Sim. professor, ele vai retar comigo por causa da idade, mas ele foi meu professor de Crisma. Sim. Não vou contar a sua idade, Joab. Foi meu professor de Não vai Crisma. Ele e revelar o Isabel. segredo. Isso, era Joab, Isabel e a outra professora era... Esqueci, era de Crisma, aqui quando eu fiz a minha Crisma aos 15 anos. Professora Shirley, lembrei o nome dela. Shirley de Matemática. Yuri, estão perguntando aqui E é como é isso. que a gente faz para adquirir as suas obras. Então, como estamos em pandemia, e eu lancei esse livro aqui em Lagarto, faltando uma semana para começar isso, parece que eu estava adivinhando que a gente ia ter que parar. Eu tenho esse livro só comigo, aqui em minha casa, não tem nenhuma livraria ainda. Só é me mandar um direct no meu Instagram e eu respondo e a gente marca de se encontrar, ou vem até mim, a gente, claro, com todas as recomendações, com máscara, álcool em gel, e a gente faz essa disponibilização do livro. E o outro livro, Um Lugar para Respirar, eu coloquei à disposição gratuitamente o PDF. Então também faz a mesma coisa. Me manda um oi no direct que eu respondo com meu WhatsApp e aí eu passo o arquivo na íntegra do livro Um Lugar para Respirar. Eu quero que as pessoas leiam. Precisamos ler, precisamos formar leitores, precisamos ter essa mente crítica, precisamos ler urgentemente, que o Brasil está precisando. E principalmente obras assim, viu? Tão empáticas, obras tão carregadas de emoção, obras com personagens que não ficam apenas no papel, né, Yuri? São personagens que fazem parte da sua Verdade. vida. Que existem, né? Exatamente. É isso aí, Obrigado. São personagens existentes Yuri, e a gente mesmo se fossem inexistentes, tem algumas histórias que a gente se encontra, a gente vê alguém conhecido que se parece naquela história. E isso aí é o sentido da crônica. exatamente. É como eu estava dizendo, a gente se relaciona tanto com os personagens, né, que parece que a gente tá lá. Parece que a gente está vivenciando aquela situação. Eu acho isso fantástico na leitura. Yuri, a gente agradece, um forte abraço. Esperamos por outros momentos. Muito obrigado Yuri, a vocês sua... da escola. Mando um abraço aí para a equipe da escola do Sim. CNSP, a famosa escola, o Colégio das Freiras, o colégio, como minha tia chama, tão importante para nós, essa escola.
E agradeço a você pelo convite e a Bárbara, dois queridos amigos e que estão no Nós que caminho agradecemos a certo. disponibilidade de sempre. Você sempre está disponível para a gente. Isso é uma honra. Obrigado, meu amigo. Eu que agradeço. Forte abraço, Yuri. Agora nós vamos aqui, né, dar o fechamento desse bate-papo. Agradecemos imensamente a Yuri, né, uma pessoa que fala assim com o coração escancarado, uma pessoa que fala das suas obras, né, como vivência, como experiência. Vamos aguardar aqui, Bárbara. Agradecemos a todos que estão aqui presentes. Nosso querido Eduardo, um forte abraço, Eduardo. Esse grande amigo. Também um baluarte aí na educação lagartense. Estamos aguardando Bárbara. A nossa querida Maísa já diz ali, ó. Um lugar para respirar, um livro fantástico. Vale a pena adquirir. Verdade, Maísa. Assina embaixo. Oi, Bárbara. Oi, que delícia de bate-papo. Eu estava aqui, viu, Rubinaldo, lembrando que essa semana eu estava tendo uma conversa a respeito de análise de músicas, porque eu também amo fazer análise de música, né? Porque música também tem tanto a nos ensinar. E eu ficava assim, imaginando, por exemplo, aquela música Chão de Giz, né? Aquela música cheia de metáforas, cheia de enigmas, né? Você vê que por trás ali tem uma informação assim que lhe intriga. E eu me dizia assim, como eu queria conversar com o Zé Ramalho para saber a respeito de o porquê dele fazer essa música, o porquê, né, dessa composição. E quando a gente tem uma conversa com o escritor e conhece o que está por trás, né, de toda aquela escrita, o que é que ele quer passar com aquele texto, com a mensagem que ele quer transmitir, vindo diretamente do escritor, isso é maravilhoso, né, Rubinaldo? Porque É o uma quanto a gente tem a sensação, aprender com né? isso. É uma sensação perfeita, né, Bárbara? Eu fico maravilhada. Paciência também é outra música que eu sempre trabalho nos meus treinamentos. E sempre fico analisando elas, como eu queria conversar com Lenine, para dizer, Lenine, me diga aí a fase que você escreveu essa música, porque quando você tem um retorno, né, de quem produziu aquela obra, quando você conversa, é tão assim, é muito mágico, é muito bacana mesmo. E é isso que a gente tem que fazer, né? Leitura é isso, leitura é pesquisa, leitura é conhecer com uma certa profundidade a respeito daquela temática, a respeito daquele tema, se possível conversar, sim, com o escritor, porque às vezes podem surgir dúvidas, questionamentos. Jamais ir para aquela obra imaginando que você sabe tudo ou que ela vai Uhum. estar pronta ali para. Você precisa conversar com ela, né? E conversar, e quando a gente quer conhecer algo, a gente precisa pesquisar, a gente precisa se aprofundar. Eu sempre falo nos treinamentos aí com os meninos. Leitura também exige pesquisa, né? Porque tudo que você quer se familiarizar, você precisa conhecer e conhecer muito bem. Exato. Então, foi um papo assim maravilhoso, né? Muito produtivo, muito bom mesmo. E quando a gente pegar uma obra, vamos sempre lembrar de Yuri, né? Eu nasci descalço e nu, né? Vamos estar à disposição ali para aprender, para conhecer, né, Bárbara? Bárbara, eu acho que a gente já vai Você vê? terminar. Vamos agradecer a todos pela presença, né? Aí estamos finalizando daqui a pouquinho. Então, vamos agradecer a todos pela presença e vou deixar a Bárbara anunciar aí o que é que nós teremos quarta-feira. E aí, Bárbara? Quarta-feira